A cara, muito assunto, muito assunto, muito assunto, muito assunto, muito assunto. Ó, tô aqui com três dos artigos que eu separei, que eu vou traduzir e comentar na nova turma do Além de Bert, ok? Porque a gente precisa estudar ciência, tá? Então, vou traduzir e comentar esses artigos palavra por palavra, beleza? Pra gente também ter referências, tá? A terapia sistêmica familiar, ela dá base para a história das constelações. Eu não ia mais fazer turma esse ano, porque eu tô bem sobrecarregado de trabalho. Mas eu recebi perguntas enfim, que eu achei que a minha era responsabilidade pública trazer um pouco, sabe, de conhecimento. Esses artigos, eu já fiz um grupo de estudo que durou mais de um ano, que a gente fazia, eu traduzi Virginia Satir, eu traduzi Martin Buber, eu traduzi Maturana, eu traduzi uma galera, pra gente ter ideia do que é pensamento sistêmico, filosofia sistêmica, abordagem sistêmica, todos os sistemas, beleza? E aí o que vai acontecer? Nesse sábado eu vou fazer um esquenta para a nova turma do Além de Bert. Como eu falei, não estava programado essa turma. Então, eu tô aqui encaixando no meu horário os encontros ao vivo. Então, teremos encontro ao vivo dia 13 de setembro, teremos o aquecimento. E aí, 14 e 27 vamos ter encontro ao vivo. E outubro a gente vai ter 4 e 11. 1, 2, 3, 4, 5 encontros ao vivo nessa nova turma do Além de Bert, tá? Se der para encaixar mais, eu encaixo mais. Qual é a ideia? Que a gente possa se encontrar e discutir ciência. Então, eu tô aqui traduzindo, fazendo o fichamento que eu sou uma senhora idosa. O fichamento dos artigos pra gente. No sábado nós vamos ler um deles. Eu acho que vamos ler o que fala do Minute, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. E eu vou contar um segredo pra vocês. Hoje eu passei o dia fazendo atendimento do Pandora. Tô em tempo de ficar doida. E o Pandora é o meu programa mais longo, mais completo, onde eu transformo ideias em produtos e etc, etc. Leilene, o que é que tem a ver terapia com transformar a ideia em produto? No processo terapêutico, você vai ver muitas pessoas estudando. As pessoas vêm estudar. Chega uma hora que ela diz, cara, eu estudei demais, eu quero colocar isso pro mundo, eu quero entregar a minha contribuição para a sociedade. E ela não sabe como fazer isso. Ela não sabe como transformar essa ideia num produto. E aí, acompanhando muita gente nessa trajetória, a gente começou a fazer esse programa. E dentro dessa trajetória, além de eu conseguir montar a minha ideia num produto, eu tenho um outro problema que é as minhas dores emocionais em relação ao dinheiro, em relação à minha mãe, em relação a várias situações. Então, o que acontece? Entre eu ter uma ideia, eu montar um produto e eu conseguir executar, eu tenho um fenômeno chamado paralisia. Eu tenho uma paralisia que dura 30, 40 dias. Parece que eu quero pensar, eu quero fazer as coisas, eu tenho tudo arquitetado e não consigo fazer. Por quê? Porque eu vinha num piloto automático de tanta coisa que quando eu paro para pensar e refletir, é natural que o meu corpo dê essa congelada. Então, por isso que eu preciso estar com as pessoas 6 meses para que elas tenham tempo de viver essa congelada. Fala aí, Carlos. Carlos, eu tenho um babado para te contar. Ai, próximo encontro. Amanhã tem Pandora que horas? Hoje é terça, quarta, amanhã tem... Quarta, 4 da tarde. Quem é que tá marcado amanhã, 4 da tarde pro Pandora? Não, amanhã é terça, hoje é segunda, né? Amanhã tem 3 horários. É isso? Ou eu tô ficando doido? Amanhã tem 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde tem Pandora. Amanhã vão começar os grupos de escuta terapêutica, tá? Os grupos de escuta de mães, de crianças atípicas e de novos diagnósticos na vida do adulto. Não é nesse perfil, é lá no perfil do pai, são encontros gratuitos, eles fazem parte da pesquisa de mestrado minha, da doutora Elizabeth, tá? Nos mecanismos de aprendizagem, a trajetória dos pais, a influência da exclusão dos pais nesse processo, etc. Então são segmentos diferentes, tem muitas Leilianes dentro de uma só. Ah, é porque você é louca? Sou hiperativa, mania de estudar, gente feia, é assim, tá certo? E aí hoje eu atendi uma pessoa que não está no grupo do Pandora. Dormir pra quê? Dormir e comer pra quê, né? Hoje eu acordei, hoje 5h30 da manhã eu tava na academia, aqui são 11.
Eu não parei pra nada. Eu atendi uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, muito maravilhosa, que já fatura, que já faz um negócio legal e tinha um problema chamado semântica. Anota isso, bota no teu caderninho. Semântica das palavras. Organização. Você pode ser um gênio. Se você não souber semântica, você vai ficar falando sozinho. Então, eu já atendi um profissional excelente, de um ramo excelente, e que eu falei pra ele, eu falei assim, ó, se eu tenho um problema, eu posso levantar dessa reunião e ir embora. Porque desde o começo você tá falando sozinho. Você tá falando sobre algo, você está falando para alguém, você está falando de algo, mas você não está falando comigo, você não está falando com. E para um negócio acontecer, eu preciso de alguém que entregue e alguém que recebe. Então eu preciso de com. Eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que tudo que você fez na vida de maravilhoso encaixe na minha vida, com a minha realidade. E se isso não é possível, que é o que mais acontece nas mentorias por aí, as pessoas começam a mentoria e desistem, e o cara que é mentor, ele fica frustrado, chateado, porque o cliente começou super bem, depois deu para trás e não sei o quê, e o cliente fica doido para acabar aquilo ali, porque não aguenta mais ficar ouvindo a tua própria história. Então é muito complicado quando a gente tem uma fase chamada apaixonado pelo produto. Quando eu sou apaixonada pela minha trajetória, por tudo que eu fiz, por tudo que eu estudei, porque eu sou prático, eu sou inteligente, eu sou maravilhoso. E esse é um lugar muito perigoso. Muito perigoso por quê, Liliane? Porque eu vou me seduzir, eu vou ser seduzido pela minha plateia. E a minha plateia, nesse caso, não vai ser cliente, vai ser só um bando de baba-ovo que vai dizer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas que alimenta meu ego. E ó, já era. Entendeu? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Então, assim, pra você aprender a monetizar, você precisa aprender a se comunicar, tá? Tem curso de comunicação na minha bio, vai sair uma versão nova. Vai sair comunicação inteligente. Como é o nome? Meu Deus, esqueci agora. Vai sair um novo formato, tá? Business, não sei o que lá. Que é voltado pra essa comunicação, tá certo? Ellen, mulher, contei um assuntinho pra gente assuntar. Eu acho tão bom quando a live não dá ninguém. Eu amo. Eu amo uma live vazia. Por quê? Porque a live vazia, ela me traz pra realidade. Uma live cheia de gente mandando like pra mim, dizendo que eu sou maravilhosa, que me ama, que me adora, que me acompanha, vira uma live egóica, onde eu fico falando sozinha. Então, eu gosto muito quando a live fica vazia, quando fica uma pessoa, duas pessoas, porque isso traz pra mim, né, a necessidade de comunicar com essa pessoa e não comigo mesma. Entendeu? Então, volta lá. Vou dar os avisos importantes, que eu preciso dormir, gente, tô cansada. Vou dar os avisos importantes. Amanhã, para quem está na história do filho autista, do novo diagnóstico, amanhã vão começar as rodas de conversa lá no perfil do Pais. Vai lá que os grupos já estão funcionando. Às 8 da manhã começa a primeira oficina. É tudo gratuito, tá? Porque faz parte do meu projeto de pesquisa, meu e da doutora Elizabeth, para o nosso mestrado de educação inclusiva, enfim, dos impactos de tudo isso. A gente produz muito artigo científico para congresso, para essas coisas, então a gente tem que estar sempre nessa escuta, nessa estrutura, tá? Não vou vender nada. O perfil do Pais é um perfil gratuito, é um perfil de acompanhamento de pessoas nesse sentido da história do autismo. Eu sou mãe de autista, minha filha tem 28 anos, eu acho. Gente, eu tô uma senhora. Tem 28, a estatilha já. Tem 28 anos. Então, eu vivo o autismo antes da internet, tá? E a minha filha nasceu com autismo e epilepsia, com retardo, enfim, um monte de coisa. Então, eu sempre fui muito envolvida com tudo isso. E nesse lugar de mãe, nesse lugar daquela mulher que fica na sala de espera, olhando a revista Caras durante 2, 3 horas, enquanto o filho faz 1 milhão de terapias. Ok, então é voltado para isso. Então, avisos importantes. Amanhã começam as rodas de conversa dos pais. Segundo aviso importante. Sábado eu vou estar fazendo a tradução e leitura comentada de um artigo científico sobre terapia sistêmica familiar
penso eu que vou fazer desse daqui, o modelo estrutural da terapia sistêmica, que é baseado na questão da estrutura familiar e na escola de Roma, do Andolfo. Por quê? Porque a nossa cultura, vocês vão ver que os livros de terapia sistêmica familiar americanos, que vêm muito, né, de Palo Alto, eles falam uma história meio hollywoodiana. Quando a gente encontra com a escola de Roma, quando o movimento sistêmico de Palo Alto se encontra com a escola de Roma, com o Andolfo, com o Minuti, enfim, e você vai ler algum desses livros, você diz, cara, eu conheço essa história. Isso aqui eu já ouvi falar, parece que ele está falando da minha vizinha. Então, a escola de Roma, e hoje continua sendo muito importante, semana passada estava tendo evento lá de terapia sistêmica familiar, continua sendo uma grande referência, a gente precisa dessa referência, tá certo? Por onde serão as aulas? Quais aulas do negócio do autismo? Não são aulas, são encontros, tá? Encontros de conversa. As aulas que vão acontecer agora serão as aulas, a última turma que eu vou abrir esse ano é a turma do Constelações Além de Bert. Eu vou fazer um esquenta no sábado, tá? Ainda vou ver o valor, mas um valor simbólico. Por que você não faz de graça? Não acredito em nada de graça, só vem um monte de parasita sugar minhas horas, meu neurônio, lendo, traduzindo. Não acredito em nada de graça. E a gente vai fazer o esquenta para a questão. E aí essas aulas ficam todas na plataforma, né? Na plataforma do Zoom. A gente transmite pelo Zoom e depois elas ficam disponibilizadas na plataforma da Hotmart, tá? Mais ou menos por aí que funciona. O Pandora já está em andamento. A Pandora agora só em janeiro. Porque eu tenho quantos dias de trabalho agora ainda? 25 dias de trabalho eu acho que eu tenho. 25, 28 dias de trabalho, e aí eu vou de férias, e aí quando acabarem as férias já acabou o ano. E aí nada que fazer, tá? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Gente, eu preciso dormir, tô com sono. Manda um assuntinho. Você já deixou de comprar alguma coisa ou contratar alguém, porque a pessoa parecia que falava sozinha o tempo todo e você ficava tentando entender pra que lado ela ia, pra que lado ela tava. Por exemplo, o Carlos, que tá aqui na live, o Carlos é do Pandora, né? E aí eles mandam para mim os vídeos das aulas, porque começou da pedagogia, da andragogia, da neuropsicopedagogia, por isso que o trabalho do PAIS é de um desses mestrados. Eles mandam para mim os vídeos das aulas, para eu ver se essas aulas estão em estrutura de aprendizagem. E assim, Leiliane, mas o que é que tem a ver o meu vídeo estar em estrutura de aprendizagem? Cara, hoje eu vi o poder dessa diferença. Hoje eu vi o poder dessa diferença. Do que é um material que está feito para mim, por mim, pelo meu cérebro, com toda a minha experiência e bagagem, e do que é um material que está para o cliente, para o jeito que ele funciona, para o jeito que ele entende. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O Carlos está dizendo, o Pandora foi pesado hoje. Foi, mas é porque... Não foi nem o Pandora. É que hoje é um dia esticado para mim no offline. Não no online, mas é um dia esticado para mim no offline. Um dia que começa muito cedo, termina muito tarde para mim. Eu tô aqui 11 horas da noite fazendo live, né? E é o que a gente trabalha também no Pandora, a definição de calendário. Qual é o dia do meu calendário que vai ser leve, qual é o dia que vai ser pesado, qual é o dia que cabe mais um cliente, qual é o dia que não cabe. Porque principalmente os profissionais do setor de serviço, o pessoal que trabalha comigo, constelador, psicólogo, advogado, ele está no meio da construção de uma petição, o telefone toca, ele para tudo, vai atender um cliente. Eu digo, bicho, não pode, não funciona. Porque a tua concentração acabou. Então, o dia que você vai parar para fazer o interno, para fazer o interno. Você só vai atender externo amanhã. Ai, Leiliane, mas eu vou perder o cliente. Não, o cliente vai se educar e aprender a esperar você amanhã, porque você é bom. Tá? Relaxa que vai dar certo. Tudo isso eu trabalho no Pandora, porque a gente é meio jogado. Eu até falei para as minhas alunas advogadas, eu acho que tem 3 nessa turma. Eu nem gosto de falar aluno, porque eu acho que adulto não é aluno. Adulto é parceiro de trajetória. Todo mundo tem uma história, um conhecimento. Ninguém aqui é aluno de ninguém. Tem 3 advogadas nessa turma. E eu falei, gente, vou montar um curso para advogado.
ensinaram vocês, não, como é a vida do advogado, qual é o dia disso, dia daquilo, como é que cobra a hora, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Não. Tem uma advogada que está acompanhando 40 processos e ela não tinha esse cronograma. 40 processos, não tinha esse cronograma. Entendeu? Como é que eu me organizo com 40 processos? Ainda vou atender mais alguém se eu não tenho um cronograma de trabalho, de horas, por exemplo. Vou contar um segredo para vocês. A gente tem um conceito chamado horas não computadas, tá certo? Lembra que no sábado tem esquenta do Alain de Berti, onde eu vou traduzir o artigo da Escola de Roma, tá? Do Minute, pra gente aquecer. Me perdi. Onde era que eu tava? Tava no cronograma. Eu falei pra ela montar um produto para advogada. Ela disse, não, mas ninguém ensina isso pra gente. Eu não ensino o que é a vida da advogada. Ensina a ler lei, né? A decorar lei, a decorar essas coisas. E aí, eu fiz uma aula mês passado, que eu mostrei uma advogada que eu fui contratar e ela ganhou o maior prêmio da OAB e perdeu um contrato de 200 mil no mesmo dia, porque não sabe manejar a conversa de contratação e etc, sabe operar a lei, com certeza, pode construir uma petição maravilhosa, uma defesa maravilhosa, mas não sabe manejar o cliente. Se eu não sei manejar o cliente, eu preciso contratar alguém, tá? O meu curso de comunicação nasceu de um mau atendimento, E a pessoa que não me atendeu bem, ela perdeu 100 mil reais na contratação que eu ia fazer com ela. Se ela perder 4 clientes por mês a 100 mil reais, são 400 mil que ela está perdendo por uma secretária que não sabe atender o telefone, tá certo? Que não sabe se comunicar com o cliente via WhatsApp. Essa é a importância, esse é o buraco. Porque às vezes você não sabe por onde é que o dinheiro está vazando, e o dinheiro está vazando por um lugar improvável, tá? Assim, ou não muito observável, porque é sempre assim, eu vou contratar mão de obra barata, porque tanto faz, e não existe, gente, mão de obra ruim, existe mau aproveitamento ou mau treinamento. Se eu contratei alguém, ou eu não sei contratar, ou eu não treinei o suficiente, tá? E isso pode me dar um prejuízo lasqueira, tá? Cris, você arrume sua mala para o presencial. Gente, amanhã começam as rodas de conversa com as mães autistas, lá no outro perfil, no perfil do Paz, tá? São gratuitas. No perfil do Paz eu não faço nenhum tipo de trabalho pago, porque são todos trabalhos de pesquisa acadêmica, para produção de artigos, produção enfim, produção acadêmica mesmo, de estudo e etc. E nesse sábado eu vou abrir a última turma do Constelações Alain de Berti esse ano. Nós vamos ter vários encontros ao vivo. Eu vou traduzir e comentar artigos científicos que estão em espanhol e inglês. E vou fazer no sábado um esquenta com a leitura comentada do modelo estrutural da terapia sistêmica, baseada nos modelos da Escola de Roma, tá bom? A Escola de Roma, que é uma das escolas que contribuiu lá para Palo Alto para a gente trabalhar o que a gente conhece hoje de terapia sistêmica, tá? Pra depois a gente chegar e falar de constelação e etc. Ok? Lá da Virginia Satir, do Minute, do Guilherme, sabe como é o nome dele, né? Não é Guilherme, não. É outro cara. Ai, muita gente na minha cabeça, mas vai dar certo. Cheiro.